Hoje é o nosso primeiro episódio do Isso Pode, o nosso podcast. Nós vamos falar muito de etiqueta, da arte de receber. E eu trago aqui o meu primeiro convidado para esse primeiro episódio, André Ramos. Muito feliz com o convite, parabéns. Muito obrigada pela presença. Filho do senhor Armando Ramos, da senhora Maria Isabel, carioquíssimo. Mestre na arte de receber, gosta muito de receber. Muito, obrigado. Faz com muito carinho. E o nosso primeiro episódio é a pergunta que eu mais tenho curiosidade sobre você, né? De quem você herdou esse amor pela arte de receber? Meus pais. E minha avó também. Eu já nasci num ambiente de casa cheia. Então eu já nasci num ambiente onde eu brinco que a casa tinha vida própria e mantém tendo vida própria. E eu brinco, quanto mais você recebe, porque receber não precisa ser necessariamente formal. Você pode receber da pizza ou caviar. Mas quanto mais você recebe, mais você também mantém a casa. Isso é muito interessante, porque aquela obra do banheiro, aquela luz que precisa trocar, quando você tem uma constância em receber, acaba que a manutenção da casa também se faz de forma mais fácil. Isso eu percebo muito. E você passa a saber onde está tudo também, né? Aquele jogo de pratos ou aquele jogo de louça, enfim, de copos. Você sabe onde está tudo, que você está constantemente usando. E as coisas a gente tem que ter para usar. Que interessante. Então vai expandindo o cuidado com a casa. Sem verdade. E deixa de ser um problema. Às vezes as pessoas se apavoram muito. Ai, meu Deus, vou receber, que trabalho, etc e tal. Mas realmente, quando há uma constância, você vai ficando mais à vontade, eu diria, com seu próprio espaço, né? E usar as coisas. Eu sou muito a favor de usar tudo que se tem. Às vezes a gente passa uma vida guardando a louça da avó ou a louça da bisavó e não vai usar nunca. Quando você vê, você já deixou para os seus filhos. É verdade. Então você usa tudo. Eu uso tudo e procuro usar o que eu considero de melhor para o meu diário. Que incrível isso. Para o meu diário, porque eu tenho que usufruir. Não Né? é? E se quebrar, quem quebrou fui eu, pelo menos. Pronto, isso não vai ficar para herança. Sim, você tem que usufruir. Se ficar, ok, mas Claro. você está usando. O melhor você usa para você. Sim. Eu procuro. É um prazer solitário do casal, mas e eventualmente para convidados, claro. Mas eu gosto de usar as coisas e usar tudo que se tem em casa, sim. Eu acho que isso vira verdade, né? Porque aquela pessoa que só usa a boa mesa para o convidado, ela não tem intimidade com o que ela tem, né? Verdade. Você conhece todo o seu E acervo. não usufrui, né? Às vezes a pessoa sonhou em ter alguma coisa relacionada ao ambiente da casa ou de receber e não usufruir, né? Então, o primeiro convidado é você de você próprio. Perfeito. E você hoje consegue fazer pequenas recepções ou você ainda vai para o grande? Você consegue 2, 3 amigos, um casal? Consigo, também mas traz prazer. Consigo, mas me traz muito prazer, mas eu sou mais do grande, sim. Jura? Eu sou, mas eu brinco assim, que uma vez que o feijão tá na água, é só mais água. A analogia de que é um trabalho e meio a mais, Entendi. mas geralmente, assim, uma vez por semana eu recebo 6, 8 amigos só, 100. E aí é muito agradável, a gente consegue ficar em torno da mesa e aproveitar muito da companhia de quem você convidou. Você cozinha, né? Quando se precisa, cozinho, sim. As pessoas são Jura? surpresas com isso, sim. O que você gosta de cozinhar para os seus amigos? Os meus amigos, tem muito tempo que para os amigos eu não faço, mas eu me viro bem na cozinha. Jura? Me viro bem. Se você me ligar às 6 da tarde e quiser que eu faça um jantar em casa, às 9 eu resolvo. Claro que eu tenho já uma lista de contatos que ajuda muito, mas massa eu sei fazer carne, sei fazer peixe, até que sei. Que bacana. Mas não tem muito tempo que não. Não tem feito, mas se precisar, o André entra em cena. Faço. Faz para os amigos. E é muito importante até para você mandar, né? Vamos supor, se você tem uma equipe em casa, ou mesmo se você contratou por um determinado momento alguém para fazer, se você sabe fazer, você pode opinar com muito mais segurança, né? É verdade, você vira realmente o dono da casa, né? Você consegue gerir bem a mão de obra que você tem. Isso acho que é relacionado a tudo, né? Da parte jurídica física de uma pessoa, se você quer, aspas, mandar ou demandar, né?
é importante que você saiba fazer o que você está pedindo que seja feito por terceiros, né? Tem que dominar aquele conhecimento. E Sim, na arte de sim. receber também isso é muito importante. Você provavelmente tem um staff que você já confia. Sim, sim, Mas que ajuda você muito. tem que estar ali, Eu tenho profundo prazer. Então eu participo realmente. Eu tenho prazer no antes, durante e depois no relacionado a receber. Você vai ensinar pra gente, porque eu tenho várias Com o perguntas, maior porque prazer. nós precisamos aprender, porque a gente está falando de geração. Desmistificar. Vamos. É que as E eu já vi que pessoas você é ficam muito prático. Sou prático. Eu odeio complicação. Pronto. Você tem solução para tudo. Ainda mais você quando tira está da manga. relacionado ao prazer, né? Que receber tem que ser um prazer. Se virar uma dor de cabeça, tem uma coisa errada. Falou tudo. Eu acho que é isso, né? Porque acho que hoje as pessoas ficam, é uma dor de cabeça. Isso vai me dar muito trabalho. Sim, é a primeira frase que se escuta. Claro que o trabalho está implícito, né? Sim. Você vai ter que limpar, vai ter que lavar, vai ter que guardar. Isso sim. Mas se o prazer não compensa, talvez você seja mais um convidado do que um anfitrião. Entendi. Então você consegue extrair prazer de toda a jornada. E adoro, gosto. Então eu vou antecipar a pergunta. Claro. No final, mas eu vou antecipar agora. Como é essa dinâmica? Como o André, por exemplo, se eu quisesse aprender a arte de receber, André, eu preciso aprender a receber na minha casa, então às vezes o seguidor tem essa vontade, mas acaba ficando muito limitado por conta desse medo do trabalho. Sim, então vamos lá, como se fosse os 10 mandamentos do bem receber do André Ramos. Como você orienta para essa pessoa do zero, que começa do zero? Vamos lá. Do zero, existe o lugar de receber com total informalidade, e você estando à vontade com o que você vai proporcionar, e existe um lugar mais formal, né? Que aí seria a mesa posta, vamos dizer assim, ou algumas situações que demandam algumas regrinhas, né? E hoje tem muitos livros relacionados a isso que simplificam muito, mas a regra básica, como eu já mencionei, para mim está ligado ao prazer e não ter medo de errar, né? E você vai aprendendo com a constância, né? Inclusive aprendendo os macetes, aprendendo como a sua casa funciona, né? Que formato para receber você se adapta mais fácil. E uma dica valiosa é uma lista. A minha fica grudada na geladeira, mas claro, hoje tem celular, enfim, você pode ter um caderno na cozinha. Assim, faltou gelo, faltou bebida, você precisa de um restaurante que entregue até meia-noite porque alguma coisa aconteceu fora do programado dentro da sua cozinha, enfim. Essa listazinha de emergência ligada a receber, ela salva. Porque gelo, eu acho que é uma coisa que não pode faltar tudo, menos gelo. Você pode ter a bebida mais maravilhosa do mundo, mas quente não vai funcionar. Não vai. Então você tem essa lista de fornecedores, você mantém sempre os mesmos? Mantenho. Eu tenho fornecedores que trabalham comigo há mais de 30 anos, Gente. Alguns há 40, quando eu era criança ainda, já ainda dos meus pais, tudo isso ajuda muito. E eu tenho profundo prazer de ver, porque, por exemplo, tem a Cobal, você conhece a Cobal? Sim. A Cobal do Leblon é onde eu vou mais, porque é mais perto de mim. Mas tem floristas na Cobal que estão lá há 30, 40 anos. Sim. Tem uma loja de massa que eu gosto muito, que eu consumo ali há 30, 40 anos, e eu brinco, eu adoro quem entrega. Claro que hoje em dia é lugar comum. Sim. As entregas, mas há 20 anos atrás não era todo lugar que entregava. Né? Só a gente pensar que 20 anos atrás a gente usava cheque. É verdade, estávamos falando disso. Né? A gente usava cheque, hoje tudo é muito mais simplificado. Então, e quanto mais você repete, quanto mais você fica fidelizado a esses fornecedores, mais confiança você tem de que tudo vai dar certo. Seja de uma coisa muito à vontade ou uma coisa mais formal. Essa lealdade te dá essa confiança, dá segurança. Esse conforto, né? Sim. Então ele já sabe o que você gosta, ele Sem já sabe dúvida, os seus critérios de avaliação, então ele já conhece. 30 anos tem casamento que não dura isso. É verdade. É uma relação de confiança. E eu não sou muito programado, não. Jura? Eu posso chegar hoje em casa às 5 e resolver fazer um fundi à noite. É mesmo? E eu adoro isso, sim.
Aí eu ligo para os amigos, então vamos ter um fondue, vamos ter uma pizza. Aí nessa hora, esses fornecedores, desde o entregador do gelo, em 4 telefonemas você resolveu a sua vida. Pronto, por isso que fica prático. Acho que é igual andar de bicicleta. Quanto mais Sim. eventos, quanto mais recepções você faz, mais fácil fica gerir isso, Sim, né? sim. Então, essa é uma dica importante. E hoje a informação está muito mais acessível, né? Então, pessoas falam muito bem sobre o assunto hoje na É internet e tal. verdade. Se você quiser passar para uma coisa mais formal, tem livros incríveis sobre a etiqueta à mesa, né? Sim, sim. E você gosta mais do formal? Eu do gosto dos informal? dois. Você gosta... Eu gosto dos dois. Incrível. E eu acho que isso que gera o equilíbrio, né? E você pode ter um tom, inclusive, de certa informalidade numa mesa muito formal. Sim. Aliás, eu acho que é um equilíbrio interessante, porque se você monta uma mesa muito formal, um serviço de 4 tempos, né? Que seriam 4 pratos, muitos talheres, copos, o que é lindo, e eu gosto. Mas se além dessa formalidade toda apresentada, o anfitrião ainda apresentar um comportamento muito formal, aí eu já acho formalidade demais. Fica demais, fica pesado. Fica pesado, Fica pesado. muita afetação. Isso, no ambiente concordo, era pra eu ser usaria essa agradável, palavra. né? Era pra Tem ser que haver agradável. equilíbrio. E também penso assim que o equilíbrio com seus convidados. Se os seus convidados são mais simples, Sim, é muito sim. melhor ir para o Não, informal para não Sim, constrangê-lo. o papel do anfitrião é deixar o convidado à vontade e que o convidado saia tendo tido algum tipo de prazer. E não constrangê-lo com Jamais. regras que às vezes Jamais. ele não domina, né? Sim, sim. Eles E ninguém não- tem a obrigação de Não. saber tudo, nem nós estamos, Nem nós pra estamos receber. longe de É saber verdade. tudo, até o que torna a vida muito mais interessante, né? É A gente está verdade. em constância de aprender, na constância do aprendizado. Por isso que o podcast tem essa pegada. Eu acho que o interessante é essa troca, porque não existe verdade absoluta, Não. principalmente em etiqueta e Não. comportamento. E a etiqueta continua, a etiqueta é algo em constante evolução. Exatamente. Né? Imagina você pensar de que começo do século XX, então estamos falando ali em 1900, 1910, até 1910, na Europa, ou mesmo em Nova York, onde tinha uma sociedade muito formal na época, você era convidado para X talheres. Isso é muito interessante, muito engraçado. Então, assim, o jantar será um jantar de 12 talheres, um jantar de 24 talheres, olha a loucura. Então, você sabia o quanto tempo iria durar o jantar. Sim. Então, tinham jantares que duravam 4, 5 horas à mesa, né? Cabia para a época, óbvio, é lindo de ver em filme. Agora, Ou no seria uma terceiro coisa milênio. maçante, né? Seria algo maçante. Mas o que eu quero dizer com isso? A evolução da etiqueta acompanha os períodos políticos, sociais, e senão ficaria uma coisa Antiquada, ultrapassada e velha. é A palavra verdade, ficaria velho, né? Então a evolução, como em qualquer outra área, ela é importante também na etiqueta. E lembrando sempre que a etiqueta existe para facilitar, né? A etiqueta não pode ser só interpretada como um lugar de afetação, Sim. né? Ela tem que ser entendida que a etiqueta vai desde a etiqueta do trabalho, a etiqueta social, a etiqueta com crianças, enfim, a etiqueta abrange tudo que a gente faz. E ela tem que existir para facilitar, não para complicar. Exatamente. E essa adequação da etiqueta, como você bem falou, é necessária, porque a vida mudou. Sim, é necessária o que pode ser interpretado às vezes como normas, por exemplo, no ambiente de trabalho, existem normas, desde a forma de se vestir, de interagir, de se portar. Isso se mistura, se funde muito com a etiqueta. Sim. Né? Então a gente fala muito etiqueta, não é educação. Não é boas maneiras, são coisas diferentes. São coisas completamente diferentes. Fala para mim o seu olhar sobre isso. O meu olhar sobre isso, educação é obrigação. Independente da sua classe social, independente da sua experiência de vida, educação, porque educação é o que existe de mais simples. Porque educação é você tratar o outro como você gostaria de ser tratado.
educação tem a ver com gentileza. Então é muito tranquilo, né? Você ser uma pessoa educada. Então eu não aceito a pessoa que não é educada, né? E uma pessoa educada, ela pode cometer milhões de gafes relacionados à etiqueta que ela continuará muito educada, né? Porque educação, repetindo, tem a ver com gentileza, né? E gentileza gera gentileza. Etiqueta já é um lugar secundário que, claro, se conversa com a educação, mas tem pessoas com muita etiqueta que são extremamente mal educadas, Exatamente. E é né? totalmente possível que a gente E mais é encontra. totalmente possível. E se tivesse que escolher um, eu fico com as pessoas educadas, Exatamente. né? A etiqueta requer um interesse seu e ela faz parte do cotidiano, mesmo que você não perceba, não entenda esse comportamento como etiqueta, mas a etiqueta está presente constantemente. Eu acho que desde quando você tem 5 anos de idade, vai no aniversário do amiguinho. Ali, quando a sua mãe diz, vamos só mexer na mesa de doces quando a tia autorizar, isso já é um lugar de etiqueta, É verdade. né? E não tem a ver com nascimento, né? Hoje eu costumo dizer assim, etiqueta é um conhecimento como outro qualquer. Você fala mandarim? Não, Eu também exatamente. não. Mas se eu quisesse aprender, eu entraria numa escola, teria um Sim, tutor, teria sim, algum mentor sim, para me ensinar. Eu acho que a etiqueta é sobre isso, independente da origem, de sim. onde você nasceu, do estudo que você teve acesso, E hoje, com o acesso tão massificado abrangente que nós e temos, enfim, facilitado. o acesso está na palma da mão, é o Exato. celular. E seja em qualquer área, né? E esse é um dos grandes benefícios dos tempos modernos, é o rápido acesso É verdade. à informação. Claro que a gente tem que filtrar tudo que lê, mas uma vez filtrado, nossa, é um benefício gigantesco. Sim, sim, nós estávamos falando que a nossa geração, a gente tinha acesso à informação através da enciclopédia Barça. Sim, quem tem acima dos 40 vai lembrar do que a gente está falando. Exatamente. E eu estava lembrando com ela de que a Barça era um bem da família. Primeiro que era muito caro você ter a enciclopédia Barça, e aquilo ficava de uma geração para outra. E eu estou nostálgico, né, falar em Sim. Barça, mas tempos modernos. Tempos Hoje modernos. você não precisa gastar. A Barça era tão cara que você acha que você comprava uma moto. Sim, era um investimento da família mesmo. Sim, que ficava em lugar sim. de destaque, né? A gente comentou que era o lugar mais Sim, importante da sim. casa. Ele ficava em destaque. E hoje, como o André bem falou, na palma da mão você tem acesso Sim. a muita informação. Então, Quase com custo zero. exatamente. Uma massificação, muito conteúdo de qualidade. Sim, E sim. você está tendo acesso aqui ao André, então isso já é um sinal de que essa massificação, essa proximidade, né? E até para você criticar ou fazer uma observação, você tem que ter conhecimento. É verdade. Senão fica muito raso. Isso em qualquer relação a qualquer área, né? Isso. Até para você criticar, você precisa conhecer o que você Sim, está senão criticando. fica bobo, Fica, né? exatamente. E, André, qual a lembrança mais tenra que você tem de receber na sua casa? Ou alguém fez uma festa para você, ou alguma Ah, festa? Qual a não. Eu lembrança? vou assim para os meus 3 anos de Jura? idade, 4, e eu já gostando de bolo de cozinha, Sim, mas eu já gostava que o bolo tivesse muitos andares. Por quê? Porque já está relacionado à festa. entendi. Era a criança associando já ao aniversário, né? E eu pedia para comprar na padaria a Lilina, aquelas que dá cor no merengue. Sim. E eu já achava aquilo muito divertido. Então eu já pedia para fazer o bolo, já me metia ali junto com o bolo para botar os bonecos, botar todo mundo Você da casa para participar. cantar parabéns. Uau! E, então já era ali eu gostando de festa. Você já participava desde o menu, o que vai servir, a cor que vai ser, então você já Isso tava... era uma, enfim, 4, 5 anos de idade, Muito é um pequeno. bebê. Mas já estava ligado ao universo de preparar de festa. tudo para receber. Você Sim. já curtia desde a parte do bolo. Tudo. Que Mas eu já associava o bolo à festa. E claro que é uma associação fácil de se fazer. Sim, sim. E até hoje, enfim, aniversário tem que ter bolo, casamento tem bolo, bodas tem bolo. Tá feliz, come bolo, tá triste, come bolo. É. O bolo alegra a alma. Você não vê Sim. ninguém triste comendo um bom bolo.
Verdade. Agora, a gente falando dos tempos mudando, André, essas mudanças todas, o receber mudou? Sim, claro. Inclusive o espaço físico que as pessoas tinham disponíveis mudou, né? E os recursos também, né? Hoje em dia você tem condomínios incríveis, bárbaros, com salas de convivência. Eu digo, se você não quiser receber em casa, você tem opções. Os restaurantes, os clubes, cada vez mais disponíveis a oferecer essa possibilidade para quem não tem o espaço ou quem não quer receber em casa. Mas e a realidade também do mundo, não é só do Brasil, mudou, né? O número de pessoas que possam colaborar em ajudar você a receber, o espaço do metro quadrado mesmo também. Antigamente se morava em casas maiores, com recursos diferentes, mas é uma evolução natural. Mas nós somos um povo festeiro, né? Acho que o brasileiro não precisa de muita desculpa para festejar ou estar junto. E o que eu sempre digo, o prazer de receber está ligado às pessoas. Então, eu gosto de pessoas, eu gosto de gente. E para estar com as pessoas, eu as recebo. Ou também, obviamente, sou recebido. Mas a base está ligada ao prazer da convivência, né? Com quem a gente escolhe conviver, né? Entendo. Eu vejo que o receber hoje, ele trouxe algumas novidades que facilitam, mas nós temos algumas tendências também que são diferentes. E eu vou abordar elas com você. Sim. Vamos lá. Sobre alergias alimentares, você vai fazer um jantar na sua casa. Eu acho Como que você lida com isso? eu acho que da mesma forma que o anfitrião busca oferecer o que ele tem de melhor ou acarinhar esse convidado da forma mais delicada possível, o convidado também tem que facilitar a vida do anfitrião. Sim. E o convidado e o anfitrião o anfitrião tem que ter toda a tranquilidade de entender de que ele não é um restaurante. Sim. Né? E o convidado tem que entender de que esse anfitrião está tentando oferecer o melhor que é possível e que não está no restaurante, né? Então, porque se você for começar a pensar que você vai receber em casa um número de pessoas, aí quem não come glúten, quem é alérgico a isso ou aquilo, aí daqui a pouco você tem que fazer 5 opções, fica um suplício, você tem que fazer fica um suplício, aí é impossível. Eu tenho uma dinâmica, eu sou extremamente alérgica. Eu digo, eu posso ser a melhor ou a pior convidada de uma festa, porque eu tenho muitas restrições. Então, por isso que eu pergunto, eu sou alérgica a leite, eu sou alérgica a glúten, eu sou alérgica a carne de boi, eu sou alérgica a 1000 coisas. Então, o que eu faço? Se o André me chama para ir num jantar, numa recepção, se você me pergunta, eu vou dizer, porque todos nós temos a lista de não pode e o de não gosta. Não, vai que eu estou pensando em fazer só um bobó de camarão. Eu aviso antes, claro. Isso. E se o anfitrião não me pergunta, aí você me diz se isso é correto. Sim. Você acha que te facilita? Eu simplesmente não falo. Eu também não falaria. Eu faço um pequeno jantar em casa. Porque no que você avisa, eu crio você já está criando uma obrigatoriedade dele fazer isso. Aquela necessidade. Claro, se você é sua melhor amiga, mas ela já sabe que você é alérgica. Sim, grau de intimidade. É o grau de intimidade, entendeu? E até ter cerimônia não é falta de intimidade. Entendi. Inclusive, eu tenho uma teoria de que quanto mais intimidade se tem, mais cerimônia deve se ter. Perfeito. Porque você passa uma vida inteira convivendo bem com aquela pessoa. Quando eu digo cerimônia, está ligado a bater na porta antes de entrar. Sim. Né? Então, são aquelas normas de convivência que tem a ver com a etiqueta, que você convive uma vida inteira evitando maiores percalços. Mas, voltando para a sua pergunta original, claro que você, enquanto anfitrião, você pode ter um trunfo sempre, né? O trunfo é ou uma massa mais simples, ou as saladas são sempre muito bem-vindas, né? E a salada sempre pode ser um recurso para quem tem mais limitações alimentares. Sim. Mas, fora isso, não dá para você começar a fazer 5 cardápios para receber 10 pessoas. Eu concordo super, porque eu me coloco no lugar de anfitriã e me coloco também no lugar de super alérgica. Então, o que eu faço?
eu faço a minha refeição em É casa. isso. Se for um serviço volante, eu simplesmente não vou muito É claro. interagir E com sem o chamar muita mundo. atenção Não sobre o fazer assunto. disso Um problema que possa Exato. constranger o seu Senão anfitrião, você vira um peso né? em um ambiente que Sim. era para ser agradável e você E que vira a pessoa está centro. querendo acertar, Isso, é né? verdade. Ela quer te receber bem, mas você também tem que ajudar. Você não pode ser um empecilho para que isso aconteça. Perfeito. Então eu acho que Concordo. para quem é alérgico como eu, acho que fica. É uma partida de dois. Exatamente. Anfitrião e convidado. É uma partida de tênis e um precisa Sim. estar E alinhado com mesmo o os outro. casamentos maiores, os buffets hoje oferecem a possibilidade de um prato sem glúten, Sim. saladas mais, enfim, Com menos com menos molho, etc e tal, Sim. dentro de um ambiente tranquilo. E também o nível de alergia, eu penso assim, se você tem uma alergia de contato, eu quando recebo e tenho algum convidado, eu falo, olha, eu não consigo criar uma cozinha específica para alérgicos. Sim. Não dá, porque às vezes até a bucha que você lava... Olha que loucura. Tem níveis, eu tenho uma amiga que o filho dela era assim, se você pegar a mesma bucha que eu lavei um potinho de lasanha e eu for lavar o pratinho dele, a alergia era muito forte. Então eu falo, olha... Já é uma condição eu não médica consigo, grave. muito grave. Sim. No caso de precisar andar com uma adrenalina. Então eu sugiro aí, assim, essa eu não mãe consigo traz, gerenciar. você vai Traz passar a um marmitinha. dia fora com a criança, Isso. traz Tem o que trazer. tapewarezinho dessa criança. Pronto. E dependendo com do ela. nível de intimidade, Claro, como você falou, é um lugar de exceção muito Isso. maior, é uma criança, claro que ela tem que se alimentar em Sim. períodos mais longos fora de casa, isso, e num grau de alergia, aí já é uma questão médica, isso. mas aí essa mãe provém tudo. Para não pesar o anfitrião. Então, Até porque não pode jogar para o anfitrião a responsabilidade, né, de um incidente mais grave. Porque exatamente é hospitalar. Então eu acho que como anfitriã, eu também deixo bem claro as minhas limitações. Olha, eu não consigo gerenciar esse nível de especificidade. Mas também como convidada, como tenho muitas alergias, eu já percebo. Percebo o ambiente, se é um ambiente que eu tenho aquele lugar, né, para comunicar. Claro. Se não existe, não tem problema. Eu faço uma pequena refeição em casa Perfeito. e fico ali. Você encontrou a solução, que é a dica que eu daria. Pronto, eu só não posso impor isso. Não. E nem levar uma marmita. Não, também não. Até porque você vai constranger o anfitrião. Exatamente. Tipo, olha, você não preparou nada especial para mim. Sim. O melhor é... E o convidado tem que entender que ele não está num ambiente comercial. Exato. Né? É um ambiente de pessoa física. E aí a gente estende também para a lista de não gostos, né, André? Sei. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo que a gente, pelo menos eu ensino pro meu filho. Claro. Na sua casa você escolhe o cardápio. Sei. Mas na casa do outro, você se E mesmo em casa tem que haver uma flexibilidade. Isso. Porque Não imagina tudo uma mãe com 3 filhos. Se cada um quiser uma comida diferente por caos. dia, essa mãe vai enlouquecer. É o caos. Né? Então, acho que desde cedo você habitua a entender, explicar que as suas escolhas vão implicar numa gerência de outra pessoa. Uma casa inteira, sem uma dúvida. dinâmica complicada, né? Então, hoje é mais difícil. Às vezes, servir um café é difícil, porque um quer coado, o outro quer o cappuccino, o outro quer o orgânico, então... Aí você vai numa loja de café. Vamos descer para Copenhague, vamos descer e vamos todos tomar café na cafeteria e vamos para o mais prático, né? Sim, então, assim, a gente não pode impor, porque senão fica um suplício para o anfitrião. Não existe essa possibilidade de ter um cardápio específico para cada perfil de convidado. Para cada gosto, não. A não ser que você esteja montando um buffet. Aí você quer apresentar as possibilidades. Pronto, aí você faz uma degustação com os veganos, os orgânicos. Exatamente. Sei. Sobre o receber, eu vejo que essa mudança na questão do alimentar também é muito forte. Mas existe um outro caminho que eu acho que você é a pessoa mais indicada para resolver isso. Diga. As famílias, né? Uhum. Como fazer uma lista de convidados quando você, por exemplo, é amigo do casal, o casal se separa e tem uma nova formação. E isso é sempre delicado, né? Porque por mais que inicialmente um do casal foi o amigo original, às vezes você passa 20, 15 anos convivendo com esse casal e é natural que você absorva essa amizade com quem foi
apresentado por esse amigo inicial. Eu acho que, havendo intimidade e havendo carinho, passado o primeiro momento turbulento dessa separação dos seus amigos, eu abordaria com muita naturalidade o assunto. Claro, não tendo havido nada grave. Sim. Ninguém matou, roubou, bateu. Aí não é nem o assunto. Aí a escolha está feita Exato. por uma questão de caráter. Mas dentro de um ambiente possível, naturalidade. E perguntar para ambas as partes se eles estão confortáveis em conviverem, se eles já estão prontos para conviverem no mesmo ambiente social. Se não, você dá tempo ao tempo e você passa a conviver em momentos distintos com esse casal. E se algum dos lados se incomodar que você continue convivendo com o outro, tem que haver razoabilidade nesse pedido, né? Não pode dizer, não quero porque eu não quero, né? E até porque quem impõe esse lugar de escolha geralmente sai perdendo. Entendi. Não tendo havido nada grave, né? Com o tempo se encarrega, muitas vezes, de resolver isso. Mas claro que é muito sensível, porque vai que um formou uma nova família e o outro não. Exatamente. E desejaria estar naquela posição, né? Pode ser doído. Eu acho que naturalidade, um telefonema é uma pergunta direta. Entendi. Né? E avisar, você não pode constranger. Né? Você não pode ou não avisar. Fazer um efeito surpresa. Avisar que o ex vai estar naquele. Sim, o que você pensou em convidar, o que você desejou convidar. Essa conversa é importante. Essa conversa é importante. Quando há uma relação de amizade grande e a carinho, transparência. Se não há esse nível de intimidade, convida os dois, convida nenhum. Como gerente? Porque cada caso tem que ser analisado com eu acho que cada caso tem que ser analisado com atenção. No primeiro momento é mais delicado. Com o passar do tempo, se os dois, por exemplo, se os dois já seguiram as suas vidas, se os dois estão namorando, eu convido, entendeu? Eu digo, o drama maior, para uma festa grande, né? Sim. Não para um jantar sentado onde vão botar os casais juntos, mais delicado. Entendi. Aí uma situação dessas tem que ser bem claro no convite, inclusive explicar o motivo. Entendi. Cabe ao anfitrião gerenciar essas crises, né? Antecipar as crises. Antecipar as crises, sei. Para evitar um constrangimento maior. Com os meus amigos que eventualmente se separam, eu faço a pergunta de forma discreta, entre eu e ele, e o quanto está confortável ou não, se isso vai deixá-lo desconfortável. E aí daí seguimos. E aí você sente o terreno, vê se vale a pena. Entendi, mas isso que você falou foi bem importante. Em uma recepção muito maior, é muito mais tranquilo. É muito mais fácil, porque você não precisa gerenciar. Agora, realmente, numa mesa com 3, 4 casais, o constrangimento fica potencializado. O seu amigo pode até entender como uma provocação, né? Meu Deus. Tô brincando, mas... Olha a crise. Aí teria que ter um motivo muito concreto. Entendi. Mas levar isso em consideração. E cada caso... Fundamental. E cada caso é um caso. Né? E claro que em separações as pessoas às vezes saem machucadas, doídas. Então é muito pessoal. Muito pessoal. É muito pessoal, sei. Muito importante. Porque as famílias mudam, né? Mudam, a vida é dinâmica. Sim, a vida é dinâmica, sem dúvida nenhuma. As relações são dinâmicas, né? É verdade. E nada infelizmente, nada é para sempre. E nem incondicional, né? Incondicional eu brinco só amor de mãe. É verdade, de pai. Fora isso, tudo pode mudar. Acontecer. André, além dessa sua paixão pelo receber, por gente, você falou que adora pessoas, adora estar em contato. Mais alguma outra paixão? Eu sei que os filmes foi uma paixão, ainda continua? Eu gosto muito de cinema, eu acho terapêutico. E eu gosto de ir ao cinema. Né? Claro que assisto muito todos os streams que tem, mas eu gosto do prazer do ato de ir ao cinema, da sala de cinema, de comprar a comidinha antes.
Inclusive, vou muito ao cinema viajando, que é uma coisa que eu reconheço que é mesmo? atípica. Bem atípica mesmo. Mas adoro. Então você aproveita e coloca já na sua agenda. Sim. E no Rio, uma vez por semana eu vou ao cinema, geralmente aos domingos. É um programa que eu gosto muito. E viajar. Você perguntou os prazeres de viajar. Eu acho que viajar é um presente que você se dá, né? E dá para quem você também escolhe dividir essa experiência. Eu acho que viagem é algo que ninguém te tira porque está ligado à experiência, né? É verdade, eu vejo muito nos seus vídeos que você gosta tanto de viajar que você viaja aqui no Rio mesmo, né? Sim. Você aproveita e pega e conhece o seu conhecimento sobre hotéis. Eu vou curtindo muito as dicas dos hotéis Que bom, você que bom. vai. E cada vez está mais em voga isso, do turismo dentro da sua própria cidade, Sim. né? Ou pode estar ligado a uma data comemorativa, ou mesmo a experiência do casal com os filhos, ou mesmo entre amigos. Por que não passar um fim de semana dentro da sua própria cidade, mas num hotel, né? Simplifica muito, inclusive. Você já eliminou o aeroporto, É o verdade. custo já baixa um A pouquinho, logística já fica muito mais mas fácil. você tem esse refresco de se Sim. desligar um pouquinho do seu cotidiano ali. Tem esse momento dentro da sua cidade, conhecendo mais, né? A gente Sim. tem esse carioca não tem muito hábito de conhecer o Rio, né? Sim. Você vai para Minas, o mineiro conhece todos os lugares, as cidades pequenas, e não é muito normal do carioca. Eu vejo que você vive muito o Rio de Janeiro, você conhece muitos hotéis. E eu tenho observado no seu Instagram que você viaja muito dentro do Rio, acompanho muito as suas dicas sobre hotéis e gosto muito. E vejo que a arte de receber também está dentro da hotelaria. Fala um pouquinho para mim. Sim, a hotelaria, o estabelecimento que você escolhe usufruir, é o seu anfitrião também, de alguma forma. Então, a arte de receber com a hotelaria, elas conversam diretamente. E hoje em dia, você com a informação, com a velocidade da informação que transborda pelo seu celular, você tem acesso a esse lugar do desejo muito rápido, né? Então, para quem gosta de viajar, quem gosta de hotel, o tempo inteiro está sendo provocado a descobrir algo novo e eu adoro realmente essa parte da hotelaria quando ela conversa com surpreender o hóspede, né? E eu percebo cada vez mais o comportamento dentro da hotelaria no mundo, e principalmente na hotelaria de luxo, que o luxo está cada vez mais nos detalhes. Porque as possibilidades extravagantes alcançou-se o máximo, né? Então, eu digo, seja a roupa de cama incrível, ou o tamanho do quarto, ou o serviço 24 horas, enfim, isso dentro da hotelaria de luxo já é considerado básico, né? Então, o luxo para surpreender e fidelizar esse cliente, ele tem que estar nos detalhes. A experiência, né? Sim, gerar experiência e surpreender o seu hóspede. Porque existe um estudo feito em Las Vegas, muito interessante, ligado ao universo hoteleiro, de que para cada experiência ruim, o estabelecimento precisa gerar 5 positivas para tirar aquele primeiro impacto. Então, olha o trabalho que dá. Olha o quanto de investimento de tempo e treinamento para reverter uma experiência ruim de um hóspede. Então, do começo ao final, a hotelaria hoje está ligado à experiência, está longe de ser um lugar só para dormir. É verdade. Né? Não é uma estalagem. É verdade. O que encanta o André dentro de um hotel faz com que você dê 5 estrelas? Você fala, olha, esse atendimento foi impecável, essa experiência foi incrível. O que eu acho que na hotelaria, se eu fosse ter um hotel ou treinar alguma equipe dentro do hotel, eu diria, vamos cortar do nosso vocabulário a palavra não. E não ter um não significa que você terá sempre o sim. É claro, tem hóspedes difíceis, hóspedes complicados, hóspedes que demandam
acima da média, mas não empregar o não é fundamental. Há como você, pelo menos, tentar contornar o pedido ou essa demanda que pode parecer absurda por parte do hóspede, sugerindo outras possibilidades, Perfeito. seduzindo o hóspede com outras possibilidades, ao invés de entregar só o não, né? Você tem isso? Não. Você, inclusive, está perdendo uma venda. Olha, o senhor não gostaria, a senhora não gostaria, talvez, disso, daquilo. Você apresenta um cardápio de possibilidades e você faz uma venda. E o hóspede não fica com aquela impressão seca que o não traz sempre. Que ele está incomodando, está pedindo algo acima do que Sei, ele poderia receber. Sei. E no Rio de Janeiro tem esse espaço ainda muito grande de treinamento que precisa... Não, o treinamento, você pode ter o melhor hotel do mundo, que o treinamento é constante. Sim. Né? Em qualquer área ligada ao universo de hoteleiro, de viagem, o treinamento é fundamental, né? Ou seja, no restaurante, até porque as equipes mudam, né? O que é uma pena, porque o valor agregado do estabelecimento é o tempo do funcionário dentro desse estabelecimento. Ele passa a conhecer o cliente, o hóspede, né? E não existe valor agregado maior do que o tempo e a experiência de contato entre ambas as partes, né? Mas treinamento é constante, é fundamental. Treinamento não para, né? E é o que vai lapidando esse... E o treinamento é obrigação do dono, é obrigação da instituição, né? Precisa prover isso à equipe, né? Muitas vezes a equipe não entrega o melhor serviço, não por incapacidade, mas por falta de treinamento. E treinamento específico, né? Sim. Treinamento específico para receber bem, para entender para que esse cliente é interessante, o que o cliente espera. O perfil do cliente. Por exemplo, o cliente asiático, de uma maneira geral, é um cliente que não reclama. Então ele só não volta. Ele não dá esse feedback. Ele não dá o feedback, o que é dificílimo, inclusive. Reverter isso. Reverter, você não reverte. Então, todo cliente tem seu perfil, né? O brasileiro, inclusive, tem o seu perfil próprio. Enfim, o mundo inteiro conversa diferente. Sim, culturalmente a forma de se hospedar realmente é diferente. Eu assisti o documentário do Ritz, Ritz e sei. E exatamente é isso. Ele conseguiu entender uma necessidade da época. O Ritz foi quem fez o primeiro hotel no conceito de hotelaria que nós conhecemos hoje. Exatamente, colocar o banheiro individual em cada quarto. Sim, o que hoje parece algo muito natural. E não é que não houvesse recursos na época, era quase como se não parecesse necessário. Sim, ele conseguiu entender. E o Ritz faz o primeiro hotel com banheiro em todos os quartos, com luz elétrica em todo o estabelecimento e outros recursos, como serviço de quarto, lavanderia, etc. e tal, que para a época não pareciam comum, né? Não parecia tão comum, né? Até o que chegar, a hotelaria mais parecia um lugar literalmente para você posar. Isso, uma estalagem. Uma estalagem e tal, mas a hotelaria no conceito moderno quem trouxe foi o Ritz. É verdade. Que não tem nada a ver com o Ritz-Carlton, que é outra cadeia hoteleira, né? Isso. Ritz original é o Ritz de Londres e o Ritz de Paris, que foi o primeiro. Sim. São os originais. E essa parceria dele com o Escoffier fez uma diferença na experiência. Sim, né? E o Escoffier entra exatamente nessa parte do treinamento e toda a parte do buffet. E colocar em prática. Isso, eles formavam uma ótima dupla do luxo, né? Eles entendiam a necessidade do momento, a arte de hospedar e de receber, por isso que eu acho que é uma arte. E até hoje continua com uma referência na parte hoteleira e tanto de Londres quanto de Paris estão aí. No Rio nós não temos nenhuma escola além do Sebrae, porque eu sei que no Sul existe uma escola muito forte para a parte hoteleira. Aqui no Rio eu não consigo me lembrar. Eu posso estar mal informado, mas não me vem nada à cabeça. Não me vem nada. Além do Sebrae. Não, no Sul realmente
eles têm essa cultura de uma escola muito forte que prepara. Muito. Mas aqui no Rio eu não vejo essa Não, referência. Acaba ficando a cargo dos treinadores, dos coaches, de quem monta os treinamentos para as empresas, né? Verdade. Então, e conhecer todos os departamentos, eu imagino que deve ser um trabalho. Não, e hotelaria é uma loucura. Você pegar um hotel, por exemplo, o Sheraton, no Rio de Janeiro, o Sheraton... Que você bem conhece. Da Avenida Niemeyer, é um hotel de 400 quartos. Imagina. Você está administrando uma pequena cidade. É verdade. Né? Não é uma tarefa simples. Vai desde a manutenção de elevadores, escada rolante, limpeza, rouparia, alimentação, enfim. É uma loucura. É uma cidade, como você disse. É uma cidade, com responsabilidades, inclusive. Né? E com obrigações. Diferentes, com culturas diferentes. Sim. É uma empreitada. Mas é um lugar que eu vejo que hoje tem essa necessidade, tem esse espaço para quem domina a arte de receber entender, porque quem domina a arte de receber, ele entende o que o outro espera. Sim. E a etiqueta é muito empregada nesse ambiente da hotelaria, seja por parte dos funcionários ou por parte do hóspede também. Sim. Né? Do hóspede, a etiqueta da gorjeta, por exemplo, né? Do muito obrigado, do por favor, enfim, dessa relação com quem está trabalhando e também de quem está trabalhando para com o hóspede. De ambas as partes. De ambas as partes. Entender que é uma via de mão dupla, sim, e muitas vezes o hóspede precisa dominar a etiqueta porque ele está hospedado, mas ele não está na casa dele, né? Sinta-se em casa mesmo não estando, né? Mas há um respeito ao próximo, principalmente para aquela pessoa que está lhe atendendo, lhe ofertando alguma coisa. Verdade, você falou da gorjeta. O brasileiro não tem o hábito da gorjeta. Né? Que é muito difícil. Não é cultural, nossa. Não é cultural. Como lidar com isso em época de Pix, André? Já foi mais fácil. Foi mais fácil. As pessoas andam hoje cada vez menos com dinheiro. Mas eu, quando vou para o hotel, eu já levo um dinheiro, já me preparo com dinheiro trocado. Pronto. Sim. Uma boa estratégia. É uma boa estratégia. Que é uma cultura da... E a gorjeta que a gente está falando, claro, é relacionada a quem parou o seu carro, a quem carregou suas malas, aquela camareira do andar que você fizesse uma bainha. Perfeito. Enfim, é simpático, eu diria quase necessário. E muitas vezes essas pessoas, grande parte do salário está anexada à gorjeta. É verdade, a gorjeta ela complementa o salário. Então, para quem não tem o hábito, eu acho que pensar em etiqueta também deve incluir esse hábito. É uma etiqueta do bem servir e de ser bem servido. Claro. Você conseguir retribuir para aquele profissional que está ali se dedicando para o seu período de hospedagem de uma forma gentil, né? Sim. Então agora a gente vai para um bate-bola bem rápido com o André, mas com muito conteúdo, é claro. André, quantas vezes, depois de eu ter convidado aquela pessoa que já me deu vários bolos, quantas vezes eu desisto de convidar ela para outros eventos? Olha, isso é muito pessoal e depende da paciência de cada um, né? Mas você não responder a um convite ou não explicar o motivo da sua ausência já é de uma grosseria muito grande. E eu sou paciente, então eu acho que eu insisto até umas 3 vezes. Mas passou de 2, já entra no âmbito da grosseria, então desista. Essa pessoa não está disposta. Uma não resposta já é uma resposta. Exatamente. Não, 3 vezes você é maravilhoso, André. Você tem uma paciência de Jó. Tenho. Eu chamo a primeira, na segunda, pronto, não convido mais. Mas por que você não me convidou? Por que será, né? E ainda vai perguntar ainda por que não convidou para a 15ª festa que ela não foi. E aqueles convites de festa com encargos. Você recebe o convite, vem a listinha lá, 300 gramas de picanha, uma caixa de cerveja, como responder? Não, eu acho que, a não ser que seja a turma da faculdade, você com 18 anos, aí claro, aí é um ambiente descontraído e todo mundo se ajuda, o importante é estar junto. Numa vida adulta, não cabe. Pós-faculdade, vamos colocar assim, claro que havendo uma intimidade muito grande, a sua melhor amiga, seu melhor amigo, você pode pedir ajuda. Obviamente, não há nada de errado nisso. Agora, uma lista que você distribui no WhatsApp para todos os seus convidados, eu já acho desnecessário. Eu já acho grosseiro.
como também é muito gentil, você perguntar ao seu anfitrião, você percebendo que é uma situação mais descontraída, se você poderia ajudar de alguma forma, né? Não, você levar uma torta, levar um salgado, Vinho. um vinho, não há nada de errado se couber para aquela circunstância, para aquele momento. Se couber. E aquela saia justa do cunhado que pede o cartão de crédito emprestado, né? Olha que sorte nessa hora de eu não ter cunhado. Sorte sua! Eu acho que quem pede um favor neste grau de intimidade e de confiança também tem que estar disposto a escutar ou não com a mesma naturalidade que ele teve para pedir. Cartão de crédito é algo pessoal e intransferível. Inclusive está escrito no próprio cartão. Cartão de crédito não se empresta. Comanda individual ou não, André? Como lidar com Olha, isso? eu acho que a comanda individual é um facilitador maravilhoso. Evita constrangimentos, evita aquele lugar de uma possibilidade de esperteza alheia, principalmente em mesas muito grandes. Então, um grupo de 10, 12, 15 pessoas numa mesa, e vira uma loucura. Como é que você vai dividir essa conta se você não tem uma comanda individual? Eu acho que, obviamente, num restaurante muito formal, um restaurante de Michelin, não vai existir a comanda, existe o bom senso, né? Mas a comanda facilita, inclusive para quem, uma pessoa que não bebe bebida alcoólica, não é justo que ela divida a conta por igual, né? Inclusive, acho que deve partir nesse momento exatamente de quem bebe, na hora da conta, lembrar a todos de que A ou B não bebeu e está nesse momento entendido que a conta dessa pessoa será diferente, porque não é justo. Perfeito. Porque senão essa pessoa não vai conseguir conviver nesse grupo socialmente. Vai Porque ficar muito caro. injusto. Injusto. Injusto principalmente. Mas conta de restaurante, qualquer coisa relacionada a dinheiro, tem que haver muita naturalidade, né? Você não pode voltar para casa se sentindo lesado, né? E naturalidade e tranquilidade. E se você está numa mesa onde não há comando individual e você que resolve pedir aquele vinho caríssimo, aquele champanhe muito caro, avise de imediato que este champanhe, este vinho é seu convite. Porque senão pode haver pessoas que não vão nem tocar, já apreensivas com a chegada da conta. Você não pode constranger as pessoas com quem estão compartilhando aquele momento com você. Então, dentro do bom senso, ninguém vai ficar dividindo centavo. Mas também você não vai pedir lagosta enquanto todo mundo pedir uma massa. Quando o convidado pede na mesa para que o prato dela seja aquecido. Isso estando na sua casa ou sendo recebido por alguém. Eu acho que é indelicado com o anfitrião, porque vai constrangê-lo, né? E vai virar um tumulto isso, né? Então, há momentos que você tem que ceder e lembrar que você, da mesma forma que não gostaria de ser constrangido, não constranger um anfitrião. Falhas podem acontecer, entendeu? E lembrar que você não pagou por aquilo. Você é um convidado. Você é um convidado, então cabe a você deixar passar. Resolve de uma forma muito tranquila. Nossa, que pessoa chata. Mas você consegue transpor isso. Ou te... Mas é raro muito acontecer. Eu acho que isso é algo natural meu. Eu reconheço que eu sou muito, a princípio, muito agradável quando estou dentro da minha casa. Aliás, esse é o princípio do anfitrião, né? Sim. Você convida as pessoas para estarem na sua casa, o mínimo que você pode ser é agradável e simpático. Mas, ao mesmo tempo, de alguma forma, eu devo ter criado algum mecanismo que as pessoas não têm muito acesso a mim para serem tão cri-cris, né? Entendi. Mas
Se há um exagero na demanda do convidado, eu digo não com a mesma naturalidade que a pessoa não fez o pedido. Entendi. E se me irritar, também eu me irrito. Mas é raríssimo. Você conseguiu colocar limites nessa relação com seus convidados Sei. bem sólidos e ele sabe até onde É. E eu acho que sempre está relacionado à postura do anfitrião. Se o anfitrião, toda vez que convida um grupo de pessoas na casa dele, ele é o primeiro a ficar bêbado, ele só vai reunir um grupo de bêbados. Perfeito. E isso vai gerar problema em algum momento. Eu acho que o anfitrião dá o tom do que ele também espera dos seus convidados, com um princípio sempre deixá-los muito à vontade. Sim, mas a vontade é uma coisa, a falta de educação é outra. Aí você precisa impor limites. Sei. E o que fazer com aquele convidado que excede um pouquinho mais e bebe um pouco mais, André? Você oferece uma água, como quem não quer nada, você pede para alguém que esteja ajudando na casa passar uma bandeja com água, ou mesmo você traz água para todos, não precisa ser só direcionado àquele. Ou você sugere o café, né? Passar uma bandeja de café. E se essa pessoa já está num pileque maior e continua insistindo em mais um copo, você pode, eu já fiz isso várias vezes, vamos descansar? Eu acho que é uma frase muito chave, vamos descansar. O anfitrião está avisando de que a noite está se encerrando. Entendi. Claro que você não vai usar essa frase constantemente. Mas estrategicamente ela é muito bem-vinda. Interessante. Né? Se esse convidado extrapolar em absolutamente tudo relacionado à bebida, eu boto ele num táxi. Pronto. Facilmente. Claro que ele estando lúcido, não vai enfiar ninguém num táxi que não sabe onde está indo. Né? Mas não é responsabilidade do anfitrião. Porque o anfitrião não é médico. Exatamente. Né? E a sua casa não é hotel. Né? Então, você está gerenciando o leque de todos os... Na vida adulta, né? Não tem como. Claro que pode acontecer, eventualmente, até alguém que você goste muito. Ter que aquele dia bateu mal, etc. Mas é um lugar de exceção muito raro. Muito raro. Entendi. E quando o anfitrião não bebe, André? O anfitrião não bebe por conta de questões religiosas, ou porque não gosta, ele tem a obrigação de receber com uma bebida. A princípio, sim. A não ser que todo o meio social dele esteja vinculado a isso, né? Ou como você citou, uma questão de princípios ou religiosa, aí está resolvido, porque o ambiente que ele convive, isso já não é mais um fator. Agora, se é por uma questão pessoal, independente do que seja, e é uma pessoa que gosta de receber em casa, etc e tal, ele deve, de bom tom, né? Ele não pode incluir todos numa dinâmica que é só dele. Eu não bebo, então ninguém bebe. Exatamente. Fica grosseiro, é melhor não receber. Aí é melhor não receber. Porque o receber é a arte de agradar e receber o outro. Da mesma forma que quem bebe não deve nem pode impor a quem não bebe. Entendi. Né? A bebida não está ligada necessariamente à diversão. Exato. Né? Dá para conviver muito bem os dois lados. Incrível. E você recebe muito em casa. Sim. Então, como é que o André gerencia isso? Deu um determinado horário e ele já está cansado e você quer dormir, mas os convidados estão extremamente animados com a festa. Como você muito difícil eu ficar cansado quando eu recebo em casa. Mesmo. É difícil. Uma conversa boa, se me pega, eu vou até muito tarde. Mas eu acho que o recurso... Por exemplo, você está em casa recebendo seu melhor amigo está ali presente, alguém que você tem muita intimidade, essa pessoa pode ser um coringa em te ajudar. Ela pode dizer, André, já estou indo embora, né? Começa a preparar o terreno para os outros convidados entenderem que a noite está se encerrando, né? E o anfitrião dá sinais leves, como oferecer café, como oferecer uma água, né? Como o entusiasmo pela conversa diminuir. Então, o convidado não é difícil perceber de que há uma demonstração de que a noite está em vias de ser encerrada. Perfeito. Muitas estratégias importantes, sim, leves, que eu acho que o seguidor vai conseguir. Quem nunca a vassoura ao contrário da porta? Coloca
ali discretamente, às vezes indiscretamente, para o convidado perceber. Eu aprendi muita coisa, André. Ai, foi um prazer muito Eu quero grande. te Eu agradecer. adorei. Muito Desejo obrigada. muita sorte. Comecei com o pé direito. E eu muito feliz de estar aqui e você está pronta. Obrigada. Você é uma comunicadora nata. Tenho certeza que você fará muito sucesso. Quando fizer um ano de programa, eu quero voltar. Fechado, combinado em um ano. Ou antes, o André volta. Obrigada. Prazer, sucesso. Obrigada. Fiquei muito feliz.